Bom dia, mulheres. Meu nome é Bianca. Para quem não me conhece, eu sempre coloco um devocional aqui nos domingos de manhã. E a palavra que eu gostaria de compartilhar com vocês hoje fala sobre o nosso tesouro, né? Diz assim, em Mateus 6, 21, diz: porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Nós sabemos quanto é difícil adquirir, conquistar coisas, né, que nós gostaríamos de ter. Nossos sonhos, a casa dos nossos sonhos, ou a casa como a gente gostaria que tivesse, talvez um carro, talvez uma roupa, talvez um sapato. A palavra de Deus não condena, né? Não condena que nós tenhamos nossas coisas, porque Deus é o dador de todas as coisas e Ele nos abençoa. Ele faz chover sobre justos e injustos, porque Ele é justo. Ele dá igual a todos, conforme as nossas obras, a nossa fé, a nossa confiança. Então, ele fala sobre isso, né? Onde estiver o vosso tesouro, aí também está o vosso coração. A minha pergunta é uma pergunta de introspecção. Aonde está o nosso coração? Aonde estão os nossos pensamentos? Aonde estão nossos pensamentos, nosso coração? Aonde está o nosso desejo? Para onde está indo? Um desejo egoísta? Um desejo de ter coisas porque a gente sente que essa vai ser a nossa segurança? Aonde está o nosso tesouro? No livro de Lucas conta a história de um homem que eu vou ler para vocês. Diz assim, é uma parábola que Jesus estava compartilhando, né? Jesus sempre falava muito por parábolas para dar um exemplo claro. E ele falava assim, dizendo, a herdade de um homem rico tinha produzido com abundância, ele ganhou aquilo por herança. Ele arrazoava entre si, dizendo, que farei? Não tenho onde colher todos os meus frutos. E disse, farei isto, derribarei os meus celeiros e edificarei outros maiores e ali recolherei todas as minhas novidades e os meus bens. E darei a minha alma, e direi à minha alma, tens em depósito muitos bens para muitos anos. Descansa, come, bebe e folga. Mas Deus disse-lhe, louco, o chamou de louco. Esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado, para quem será? Assim é aquele que para si ajunta tesouros e não é rico para com Deus. Vou repetir. Assim é aquele que para si ajunta tesouros e não é rico para com Deus. Ok, não quero desanimar ninguém, mas o importante da gente entender é que dessa vida a gente não vai levar nada. A gente não vai levar nada. A gente pode conquistar muitas coisas, ter muitos bens, incluso a gente não vai levar nada, tá? Então, qual deveria ser a nossa intenção? Se nós estamos buscando de Deus, de Jesus, se nós cremos que Ele é o Filho do Deus vivo, que desceu do céu, habitou entre os homens como carne, foi tentado em tudo, não pecou, morreu, ressuscitou, está sentado à destra do Pai, intercede por nós, para que nós pudéssemos recuperar essa relação que perdemos com Deus. Nós temos que tomar em consideração a palavra que Ele nos deixou. E isso é o que Ele deixou. Que nós não devemos trabalhar pelas coisas que perecem, mas primeiro colocar o reino dos céus e a sua justiça, como está em Mateus 6,33, né? Buscai primeiramente o reino dos céus e a sua justiça, e todas as outras coisas serão acrescentadas. Isso é o que Deus está querendo dizer para nós, através de Jesus Cristo.
Não se afane. Como Jesus disse, basta cada dia o seu próprio afã. Não se afane. Confie em Deus e Ele nos dará o nosso sustento. Não é que a gente vai ficar em casa sentado de joelho o dia inteiro orando e não vamos fazer nada. Não. Nós temos o que fazer, nós temos que sair para trabalhar, nós temos casa que limpar, nós temos filhos que criar, talvez pais que cuidar, que estão doentes, irmãos, família. Nós temos uma vida ativa que Deus nos deu uma oportunidade de quê? Servir. Eu escutei tem um ditado que diz, né, que o que não vive para servir não serve para viver. A vida de Jesus aqui foi servir. Ele serviu ao próximo, ele trabalhava na vinha do pai dele, ele veio a pregar um mundo que nós sabemos que aqui a gente não vive para sempre. E nós sabemos que tudo que a gente tem aqui a gente não leva para o outro lado. Então, a gente sabe que tudo aqui é passageiro. Então, nós temos que pesar nessa balança pelo que realmente vale se estressar e não se estressar. Pelo que vale realmente como se preocupar, né? Eu acho que deveria ter uma forma como devemos se preocupar, uma forma. Porque como nós nos preocupamos? Ficando estressado, ficando afetado, a preocupação afeta a nossa saúde, nos dá ansiedade, nos genera depressão, todo estado de emoção que nos leva a ter uma dificuldade de raciocinar de forma correta. E Jesus, o que ele fala é lá, não. Se você vai ali no Salmos 127, é um salmo pequenininho, tem só 5 versículos, mas é poderoso, porque ele diz assim, ó, os primeiros dois versículos, ele fala assim, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia o sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer pão de dores, pois assim dá a ele, os seus amados, o sono. E o que significa isso? Que em vão, porque mais claro não canta um galo aqui, né? Em vão a gente vai trabalhar se não é Deus que está edificando o que nós estamos fazendo. Em vão nós vamos vigiar e cuidar nossos bens e proteger se não é o Senhor a quem nós consagramos essas coisas. Porque nós, por muita tribulação e por muito desespero, não vamos acrescentar nada. Mas a quem Ele ama e a quem o ama, Ele dá até o sono, o descanso, você ter um bom sono, você dormir bem. Porque, né, às vezes a gente fica tão preocupado pelas contas, pelas dívidas, pelas coisas que a gente comprou, ou quis e não podia, que a gente perde até o sono. Ou vem uma desgraça e arrebata tudo aquilo e a gente fica nessa situação. Mas Deus está ali. Deus está ali. Se você está numa situação difícil, se você está numa situação de escassez, Deus está aí com você. Ele está aí, ele está à distância de uma oração. Entra no seu quarto, fecha a porta, ora. Vai ter com Deus, como eu sempre falo, vai ter com Deus. Escuta a direção na qual ele quer te guiar. Não faça como Jonas, que pague sua própria passagem para ir para o lado oposto e terminou num oceano turbado de ondas, que foi jogado, né? O pessoal fala, não, você aqui tá trazendo muita desgraça. Ele me falou, me joga no mar. 3 dias no ventre de uma baleia, né? Ou de um animal grande, marinho, em escuridade, em profundezas. E ele falou, quem pode contender contra Deus? Ninguém. Dura coisa é dar coices contra o aguilhão, diz Paulo. Então, gente, o que eu gostaria de deixar para vocês aqui hoje é assim, ó. Em vão trabalha os que edificam a casa, se o Senhor não está ali. Em vão vigia o sentinela, se não é Deus que está cuidando da sua casa. Você consagra os seus bens a Deus? Você dízima, você dá o seu dízimo confiando e mostrando a Deus que você confia nele? Isso é importante, o dízimo é muito importante.
É muito importante. É um princípio. Eu vou fazer eu vou compartilhar com vocês sobre o dízimo, tá? Eu vou compartilhar porque é um princípio importante onde Deus repreende o devorador. Ele repreende, ele fala, olha, a Bíblia diz, né, não vamos tentar a Deus. Deus não deve, mas nessa passagem, em Malaquias 3:10, ele fala, prova-me nisso, para que você veja se eu não abro as comportas dos céus e repreendo o devorador na sua vida. Você crê nessa palavra? Vai lá ler Malaquias 3:10, lê essa parte, na promessa que o Deus tem para aqueles, quando ele fala, tragam os 10% à casa do Senhor para que haja provisão. Então, olha, quanto mais a gente retém, menos a gente recebe. Isso é lei divina, tá? A matemática no mundo de Deus é diferente da nossa. Como as leis de Deus é muito diferente das leis do mundo que a gente vive aqui. No mundo da matemática de Deus, quando você divide, as coisas se multiplicam. Quanto mais você dá, mais você vai receber. Quando você dá com o seu coração, confiando, Senhor, eu estou dando porque eu sei que Tu me dás. Nós não somos donos de nada que temos, somos mordomos. Deus nos deu as coisas para que a gente possa administrar de forma sábia. O que você tem, você pode pensar que é seu, pode pensar, mas foi Deus que te deu a oportunidade de ter. E Ele vai observar como você administra. Então, o que eu quero compartilhar com vocês hoje aqui é isso. Não tenham medo, primeiro, de compartilhar as coisas que Deus tem dado para vocês, mas não se aferrem a essas coisas, porque o nosso coração, a palavra diz, onde está o nosso coração, está o nosso tesouro. O nosso tesouro. O nosso coração não deve estar nas coisas materiais. O nosso coração deve estar posto em Jesus. Por quê? Porque hoje a gente pode ter e amanhã a gente pode não ter. Eu já passei por isso muitas vezes. Um dia de muito, um dia de pouco, um dia de nada. Mas nós temos que entender que na vida tudo tem um tempo. E Eclesiastes diz isso, é um tempo para tudo. Tempo de rir, tempo de chorar, tempo de guerra, tempo de paz, tempo de ter, tempo de não ter. Há tempo para tudo baixo o céu. Mas aonde está o seu coração? Quando você tá bem, quando você tem dinheiro, quando você tá tudo bem, você tá feliz com Deus, você canta aleluia, Senhor, e quando vem o dia mal, como que você fica? Ai, meu Deus, você tá aí, Deus tá. E é nessa hora que a gente tem que entender e tem que poder ter uma vida em equilíbrio, onde a gente não se sinta nos céus quando a gente tem tudo e lá no inferno quando a gente não tem nada. Por quê? Porque há um tempo para tudo. E o nosso coração não deve estar descansado nas coisas que nós temos. A nossa confiança em Deus, a nossa paz em Deus. Não pode. Porque senão a gente vai ficar muito mal quando vem os tempos difíceis. E quando a gente está em tempo de abundância, outra coisa que eu aprendi. As duras e também estudando a palavra. Quando nós estamos em tempo de abundância, que tá chegando esse dinheiro, que tá tudo bem, que a gente... Gente, guarda. Não dá aquele câmbio de vida assim muito drástico. Porque tem um tempo para tudo. Tem o tempo das vacas gordas e tem o tempo das vacas magras. E vai chegar. Porque chega para todo mundo. Então, sejam sábios na administração, mas não tenham medo de ofertar na obra do Senhor. Orem. Se vocês, Senhor, aonde o Senhor quer que... Eu, pelo menos, eu faço isso. Senhor, onde você quer que eu oferte? Onde você quer que eu deposite? Que obra? Que pessoa o Senhor quer que eu abençoe? Né? Então, ora. Senhor, esse dinheiro é teu. Tu me deu. Aonde o Senhor quer que eu invista? Perguntemos ao Senhor. Sejamos sábios. Ajudemos ao nosso próximo. Não viremos o nosso rosto diante de uma necessidade que nós estamos vendo. Que, olha, eu não sou perfeita, eu não sou exemplo de nada, sabe?
mas eu já passei muitas situações difíceis na minha vida. E hoje eu tenho uma situação que se eu quiser comprar uma coisinha ou outra, eu posso comprar. Mas às vezes eu penso, eu posso comprar, né? Mas eu preciso disso, assim, que seja tão caro. Porque com isso eu posso estar ajudando uma pessoa que não tem cara. Você pode fazer esse sacrifício, você pode deixar de comprar aquela coisa meia cara, né? E comprar talvez uma mais barata, ou você realmente precisa daquilo, ou você pode abençoar alguém que está em necessidade. Por quê? Porque você entende que amanhã pode ser você. A gente não tá livre. Amanhã pode ser você do outro lado. Então, vamos viver a nossa vida consciente de que hoje você tá bem, amanhã você pode não estar. Hoje essa pessoa está necessitando de você, amanhã você pode necessitar dela. E não é fazer as coisas por interesse, é fazer as coisas por lógica, entendendo como que, olha, um dia da caça e o outro do caçador. E nossas ações são provadas diariamente. Nós estamos construindo uma história diante de Deus. No nosso livro da vida. Tudo que estamos fazendo está sendo escrito ali naquele livro. Nós temos que, como diz em Provérbios, joga o teu pão sobre as águas, porque a gente não sabe quando ele vai regressar. E isso foi uma palavra que o Senhor me deu faz tempo. Semeia agora, porque a gente não sabe quando você vai precisar daquilo que você semeou, daquele fruto que você semeou. Então, aonde está o seu tesouro? Gente, não se apeguem às coisas materiais, ajudem, vamos ajudar-nos mutuamente, né? Se você vê alguém em necessidade, ajude. Não é momento de acumular tesouros nesta terra, não é momento de acumular nada. É momento de compartilhar a palavra de Deus, o amor de Deus, o sacrifício de Jesus, compartilhar nosso pão, compartilhar o que nós possamos compartilhar com o próximo. Não é momento de fazer tesouros nessa terra. Vamos compartilhar a palavra, como a irmã Josi faz, que ela está compartilhando esse Salmo 123, que ela está desmiuçando, sabe? Isso é alimento. Isso é alimento para nossas almas. Assim que procure ver, pensem onde está o coração de vocês, busquem, leiam a palavra de Deus, orem, passem tempo com Ele. E Ele vai estar ali para vocês. Quando vocês precisarem, vocês vão escutar a voz dEle. Vão escutar a voz do Espírito Santo. Não vão ficar aturdidas com dúvidas, porque vocês sembraram, vocês acostumaram o Espírito de vocês a escutar a voz dEle. Aonde estiver o seu tesouro, ali está o seu coração. E se lembrem, o reino de Deus está em Romanos 14, versículo 17, porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas é justiça, é paz e alegria no Espírito. Nós estamos sembrando no reino dos céus? Porque olha o que Jesus disse. Porque o pão de Deus é aquele que desceu do céu e dá vida ao mundo. Disseram-lhe, pois, Senhor, dá-nos sempre desse pão. E Jesus lhes disse, eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome, e quem crê em mim nunca terá sede. Mas já vos disse que também vós me vistes, e contudo não credes. Tudo o que o Pai me dá virá a mim, e o que vem a mim de maneira nenhuma o lançarei fora. Porque eu desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E a vontade do Pai que me enviou é esta: que nenhum de todos aqueles que me deu se perca, mas que o ressuscite no último dia. Portanto, a vontade daquele que me enviou é esta: que todo aquele que vê o Filho e crê nele
tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Assim que, em nome de Jesus, meu Pai, eu peço a você, mulher, que pense nessas palavras, e eu peço a Ti, Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor toque no coração de cada pessoa que necessita escutar essa palavra, Senhor, e através do Teu Espírito Santo, meu Pai, Tu faças reviver, Senhor, Teu Espírito neles. Tu abra os seus olhos, os seus entendimentos, Senhor. Abre os seus ouvidos espirituais para que eles possam entender, meu Pai. Entender o Teu propósito na vida de cada um de nós. Em nome de Jesus, Senhor. Eu desejo para vocês um bom domingo, uma boa semana. E se Deus quiser, no domingo que vem, eu tô aqui de novo. Um beijo. Tchau.